Mas vamos aqui compreender as nuances sobre essa crise na família real britânica, agora com o nosso editor de assuntos internacionais, o Diego Pavão. Bem-vindo, hein, Pavão? Bom dia. Obrigado, Elisa. Bom dia para você e para quem acompanha o live. Já agradeço a ajuda na pronúncia do sobrenome da Virgínia. Ele continua fazendo parte da linha sucessória, mas primeiro, qual é o tamanho do escândalo, esse problema da existência de Andrew na família real? Pois é, ele virou um problema já há alguns anos, ainda no reinado da Elizabeth II, quando essas alegações do envolvimento dele com o Jeffrey Epstein, que é aquele bilionário acusado de uma série de crimes sexuais, inclusive envolvendo menores de idade. Existem denúncias fortíssimas sobre isso. O Epstein morreu na prisão em 2019, foi um suicídio, é isso que a investigação mostra, só que isso acabou afetando a família real bastante e virou uma das grandes crises da era moderna da família real, da dinastia de Windsor nesse momento. É algo que o rei Charles assumiu da mãe como um problema e agora ele continua tendo que resolver isso. Bom, sobre a questão da linha sucessória, o príncipe Andrew permanece na linha sucessória. Ele é o 8º dessa linha sucessória. Tirar alguém da linha sucessória no Reino Unido é algo extremamente complicado e é algo que até uma tentativa de se fazer isso poderia criar uma crise constitucional no Reino Unido e eu vou explicar isso por quê. Primeiro, Elisa, vamos mostrar como está essa linha sucessória nesse momento em relação à família real britânica. Então aqui a gente tem o rei Charles III, o monarca, o chefe de Estado atual do Reino Unido. E aí a gente tem 8 pessoas, claro, tem muito mais gente na linha sucessória, mas eu separei aqui 8 pessoas até o Andrew, né, que era príncipe Andrew, agora chamado só de Andrew Mountbatten, que é o sobrenome dele, Windsor, que é o outro sobrenome dele. Ele agora é um cidadão privado, particular, ele não tem mais o título de príncipe. Mas a gente tem todos esses príncipes e princesas na frente dele. O príncipe William é o herdeiro aparente da coroa, é o próximo a assumir o cargo, e o filho dele, o príncipe George, que já está aos poucos sendo colocado nas funções reais. E depois os outros filhos do príncipe William, lembrando, o príncipe William é o príncipe de Gales, Charlotte e Louis, e aí a gente tem o príncipe Harry. Muita gente acha, Elisa, que o príncipe Harry saiu da monarquia, deixou de integrar a linha sucessória. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu. Nunca. Ele se retirou ali do quadrado da família real, mas ele continua na linha sucessória? Continua na linha sucessória normalmente. Por quê? O príncipe Harry, ele é apenas diz o seguinte: olha, não vou ser mais um membro funcional da família real. Eu não vou mais ter a função de ir em eventos, fazer tudo que um membro funcional da família real faz. Mas ele continua fazendo parte da linha sucessória, justamente porque é muito complicado tirar alguém dessa linha. Aí depois a gente tem os 2 filhos dele, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, e aí o Andrew. Se o Andrew fosse retirado da linha sucessória, Elisa, o que aconteceria é que quem está atrás dessa linha subiria uma posição. Atrás dele estão as filhas dele, que fazem parte dessa linha sucessória, que tem mais de 20 membros, né? É uma linha sucessória muito grande, mas é assim que funciona. No caso dele, tirar alguém da linha sucessória é muito complicado, como eu disse. Existe uma saída, vamos dizer assim, automática. Você lembra que a gente já falou aqui que o rei do Reino Unido precisa ser anglicano, porque ele é chefe da igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. E nós tivemos esses dias o primeiro encontro, a celebração de missa em mais de 500 anos, do rei Charles com o Papa, né? Exatamente. Esse encontro. Inclusive, esse distanciamento da fé católica vem sido reduzido nos últimos anos, até é uma tentativa de modernização da monarquia. Só que o fato é, Elisa, que é o seguinte: se alguém dessa linha sucessória se converte, por exemplo, ao catolicismo, essa pessoa é retirada automaticamente da linha. Nossa! Porque não se pode ter um rei católico, sendo que o rei é o chefe da igreja anglicana. Esse não é o caso do príncipe Andrew, ou Andrew, na verdade. A gente não está falando da questão religiosa nesse momento, mas também não existe nenhuma lei no Reino Unido que fale que alguém que foi acusado de algum crime ou até condenado e preso por um crime saia dessa linha sucessória. Não existe uma lei para isso. Existe uma tentativa, aliás, existe uma conversa agora sobre tirar ele da linha sucessória, porque é o seguinte: ele já perdeu basicamente tudo. Ele perdeu o título de príncipe, ele perdeu as funções reais. O que faltaria, vamos dizer assim, é ele ser retirado da linha sucessória. Perdeu credibilidade, tudo, né? Exatamente. Ganhou muita impopularidade. Só que é o seguinte: o parlamento britânico, que é quem daria o primeiro passo para retirá-lo da linha sucessória, não pode tentar retirar alguém só porque essa pessoa é considerada impopular. Isso abriria um precedente muito grave,
porque o Reino Unido funciona na seguinte base: parlamento e coroa são poderes independentes. Um não pode interferir no outro. Então, o parlamento não poderia entrar com uma lei para tirar ele da linha sucessória, porque nem acusado criminalmente de um crime ele é. O príncipe Andrew, vale a pena a gente lembrar, ele não é acusado, ele não responde criminalmente a nada. Ele é citado num escândalo envolvendo menores de idade, um escândalo gravíssimo e um escândalo, claro, sexual. E a Virgínia, que publicou o livro falando sobre tudo isso, ela morreu. Tem alguma conexão que tenha sido comprovada com o fato dela ter exposto tudo isso? Ela se suicidou. Ano passado ela se suicidou, aliás, esse ano foi algo... Que coisa horrorosa. Muito grave, muito pesado, mas assim, isso não existe, não existe nenhuma alegação criminal contra ele envolvendo essas menores de idade, nesse escândalo sexual, ou mesmo a morte da Virginia Giuffre, porque foi considerada um suicídio, na verdade. Mas então, ele não responde a nenhuma questão criminal. Só por isso ele também não poderia ser retirado da linha sucessória. Só que aí, se o parlamento tentasse fazer alguma coisa, seria isso. Para que você ia retirar alguém da linha sucessória? Porque essa pessoa é impopular, essa pessoa está marcada por escândalos. Isso não seria um motivo, abriria um precedente para o parlamento alterar a linha sucessória, que é algo que pertence à coroa. E parlamento e coroa, como eu disse, no Reino Unido, são poderes separados, independentes. Isso não poderia acontecer. Existe uma outra forma de isso acontecer, dele ser retirado. Você sabe, Elisa, que o Reino Unido ainda, aliás, o rei Charles III, ele ainda é o chefe de Estado de outras nações no mundo. Por exemplo, o rei Charles III é o chefe de Estado do Canadá. O Canadá tem um primeiro-ministro, mas o chefe de Estado é o rei Charles III, porque esses países ainda fazem parte daquela comunidade britânica, porque eram colônias britânicas. Para ele ser retirado da linha sucessória, esses outros países, Elisa, precisariam também votar isso e aprovar isso. Acontece que muitos países que faziam parte do Império Britânico não querem se confrontar com essa ideia de que eles têm esse passado colonial. Existe, inclusive, em muitos desses países, especialmente no Caribe, onde o rei Charles III ainda é chefe de Estado de alguns países, existe um movimento para retirar o rei Charles, ainda de forma simbólica, como o chefe de Estado, porque eles pensam que isso é uma coisa do passado. O país precisa seguir e abandonar totalmente esses laços coloniais, vamos dizer assim. Então, é outro passo importante, outro passo mais difícil para que o príncipe Andrew, o Andrew, na verdade, seja retirado da linha sucessória. E também, Elisa, pensando em tudo isso, ele está em 8º na linha sucessória. Seria um risco muito grande para alguém que não assumiria a coroa. Né? Pouco provavelmente, 7 pessoas na frente dele teriam que morrer. Então, é algo muito improvável. Eu estou ouvindo aqui o Diego Pavão e pensando quanto será que, por ele fazer parte de uma família real, mas agora não ter mais o título de príncipe, não é, sei lá, cobertado, silenciado, quantas coisas eventualmente, para essas pessoas todas que são de família real, né? O quanto eles ainda deixam ali acobertado para não vazar, para não ser público, porque é uma postura da família real inglesa que atrai milhões de turistas todos os anos para visitar esses endereços. É uma fonte de renda do Reino Unido. Diego Pavão, obrigada por vir aqui explicar para a gente. Obrigado, Elisa. Até mais. A sucessão do que é possível, do que não é possível e esse não príncipe agora, né? Que a gente só chama Andrew. Isso, e não mais um ex-príncipe, talvez. Ex-príncipe, né? Que categorização diferente, hein? Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais.